Nós cristãos muitas vezes ouvimos e lemos aquele versículo: negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Ou a gente escuta: você precisa morrer para você e viver para Cristo. E o tempo inteiro eu ouvia isso, eu lia isso, só que eu tinha dificuldade de materializar isso na prática, sabe? Tá, mas como que eu vou viver isso? Como que eu vou interpretar a minha vida? Com que lente isso me dá para que eu possa ver as situações da minha vida e aplicar isso? Eu tinha uma certa dificuldade. Some isso ao fato de eu ser aquela pessoa, sabe aquela pessoa justiceira? Que quer fazer justiça própria? E o pior, não só justiça própria, muitas vezes sou a pessoa que quer fazer justiça pelos outros e fica com aquele sentimento ruim, aquele peso, aquela tristeza quando vê algo ruim acontecendo na vida das pessoas. E eu fui aquela pessoa que me perguntava: nossa, mas por que isso está acontecendo? E muitas vezes eu perguntava, não só na minha vida, mas na vida das pessoas. Mas Deus, por que isso está acontecendo na vida daquela pessoa? Por que algo tão pesado, por exemplo, aconteceu com uma criança? Aonde você estava? E eu ficava questionando Deus de várias formas e também tinha essa dificuldade de materializar o morrer para mim, viver para Cristo, negar a mim mesma, pegar a cruz e seguir. Não que eu não entendia cognitivamente falando, eu entendia, mas na hora de materializar no dia a dia, eu tinha certa dificuldade. No começo, quando eu questionava essas coisas, essas injustiças, muitas vezes a resposta que Deus tinha para mim era: Amanda, isso não te cabe. Você não precisa entender tudo. Tem coisas que você vai ter que simplesmente aceitar e seguir a sua vida sem precisar entender ou questionar. Quanto mais você questionar e querer entender, mais você está se atrapalhando e atrapalhando o meu agir, o meu mover. E por um tempo eu administrava essas situações, né? E falava: tá bom, eu vou seguir a minha vida, porque parecia que quanto mais eu queria entender, quanto mais eu questionava, mais ferida e triste às vezes eu ficava, porque eu falava: não, mas é injusto, e aquele senso de justiça acabava me consumindo. Até que um dia eu estava assistindo uma aula, e essa aula era uma sessão de terapia, onde tinha acontecido coisas terríveis com aquela mulher, na época que ela era criança, e mais uma vez eu questionei a Deus. Eu falei: Deus, onde que o Senhor estava quando aconteceu aquilo com aquela criança? Sabe aquela sensação de tristeza, de angústia, de injustiça? Meu Deus, mas a pessoa era só uma criança e aconteceu aquilo horrível com ela. E foi interessante porque dessa vez Deus não tentou me convencer, não tentou falar, não questione, não tentou minimizar a situação. Ele falou assim pra mim: Amanda, você precisa entender uma coisa. Os meus planos são planos coletivos. Às vezes eu permito algumas coisas acontecerem, não por não amar aquela criança, não por não valorizar e amar aquela vida, mas por um propósito coletivo muito maior. Pare de olhar as situações e as coisas que você vive pela sua ótica, para o seu umbigo, para como aquilo vai impactar positivo ou negativamente a sua vida. E pare de fazer isso na vida das pessoas também. Tudo que eu permito, você comece a olhar e procurar como que aquilo ali que aconteceu pode me glorificar e como aquilo ali pode favorecer um propósito coletivo. E depois que ele disse isso, depois que aquilo desceu pro meu coração e eu entendi que eu tinha que parar de olhar para a minha vida, para as coisas que aconteciam na minha vida e das pessoas ao redor, simplesmente sobre a ótica da pessoa que estava acontecendo, mas como aquilo ali poderia glorificar a Deus e como poderia ajudar as pessoas e ajudar um propósito coletivo, tudo mudou. E é importante alinhar aqui uma coisa: eu não estou dizendo que as coisas ruins são Deus que faz. Deus, ele pode permitir que algo aconteça, mas sempre que ele permitir, pode ter certeza que existe um propósito de glorificá-lo e um propósito coletivo muito maior do que aquilo que aconteceu a você ou a pessoa ao seu lado ou a pessoa que você conhece. Pensa o seguinte: se ele permitiu que Jesus morresse na cruz, o filho dele, que também era Deus, se separasse dele, sofresse tudo que sofreu por mim e por você, por um propósito muito maior, será que ele não vai permitir algumas dores, algumas injustiças, algumas coisas na nossa vida para glorificá-lo e por um propósito muito maior? Eu não estou querendo dizer
que você tem que amar as coisas ruins que te acontecem, amar as injustiças que acontecem no mundo. Eu só estou te convidando, aquilo que aconteceu, aquilo que você viveu, aquilo que você viu, presenciou, ouviu, coisas ruins ou injustas, olhar por uma outra ótica, que é aquilo que você pode fazer em relação àquilo, que é o quê? Como que essa situação, como que isso de ruim ou de injusto que aconteceu comigo, eu posso usar para glorificar a Deus, ou eu posso usar para um propósito coletivo muito maior do que eu mesma? Como que eu posso usar a minha dor para algo positivo? Como que Deus usaria essa dor para glorificá-lo e para algo positivo? Quando você mudar a lente que você enxerga essas situações, você vai parar de querer simplesmente entender e se afundar naquilo que aconteceu com você. E você vai treinar sua mente a glorificar a Deus e a usar aquilo ali para um propósito muito maior. E aí sim você vai conseguir materializar aquilo que eu falei que eu não estava conseguindo, que era materializar o versículo: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, negue muitas vezes as injustiças que aconteceram com você, as dores que aconteceram com você, as situações erradas e maldosas que aconteceram com você. Pegue tudo isso, negue que você é o centro da sua vida, negue que você é o centro e que Deus deveria fazer alguma coisa para te melhorar, para não ser injusto com você. Pegue essa sua cruz e siga, e não viva para você, mas viva para Cristo. Eu sei o quanto é difícil ouvir, e mais difícil do que ouvir é viver isso. Mas para te ajudar e para me ajudar a viver essa verdade e essa realidade, é olhando sobre a lente e a ótica de Deus, como aquilo ali pode glorificá-lo, como aquilo ali tira a lente e o foco de você. Pensa, nossa, isso aconteceu comigo. Se o propósito de Deus e se o objetivo de Deus é ser fiel à sua palavra, ao seu plano e propósito maior, e não só o propósito da vida dele é me livrar de todos os maus e todos os desconfortos, o que aquilo ali pode representar de maior? O que aquele micro que aconteceu pode ajudar no macro? Porque quando você trocar a sua ótica por essa ótica de Deus, você finalmente vai parar de se afundar, de ficar com raiva, se sentindo injustiçada, e você vai melhorar a sua vida e usar isso para transformar todos ao seu redor.